Olá, amigos, bem-vindos de volta. Hoje é sexta-feira, vocês já sabem o que isso significa, mas vou dizer porque é divertido. Vamos abrir uma gelada quando esse dia acabar. Vocês sabem o que aconteceu no Irã? Eu não sabia se algum dia veria os Estados Unidos lançarem esse gigante, essa mãe de todas as bombas. Claro que estou falando da GBU-57 AMOP, penetrador de munição maciça. Eu adoro o penetrador no final. A insinuação é intencional. Isso é gigantesco. É uma bomba de 12 toneladas. É a maior ogiva convencional existente em qualquer exército ativo atualmente. Ogiva não nuclear. Bomba de 12 toneladas. E no Irã, eles atacaram a cidade clerical ou cidade religiosa de Kon e o complexo do Ayatollah nessa cidade. Olha só isso. Uau! Você já viu uma quantidade tão massiva de liberdade sendo exportada em um único momento? Caramba! Olha só toda essa liberdade e democracia. Isso é loucura. Parece nuclear pela nuvem de cogumelo, mas é a maior arma não nuclear do mundo. Fico feliz de ter vivido para ver o dia em que isso foi usado. Mas esse não foi o único sistema de armas lendário que vimos hoje. Mas dessa vez vemos, sim, um avião lendário dos Estados Unidos, mas do lado iraniano. A história disso é realmente insana. Claro, os Estados Unidos destruíram esse avião, mas esse é o P-3F Orion ou Orion. Esse foi fornecido aos iranianos antes da Revolução, assim como o F-14 Phantom é um caça-submarinos. É um avião de reconhecimento marítimo ou de varredura marítima, muito antigo. Eles ainda o mantinham ativo em sua força aérea. E agora, como no vídeo anterior, nos despedimos do F-14 Phantom Adeus, lenda. Agora vamos nos despedir do último P-3 Orion ativo no mundo. Destruído, dado a eles pelos Estados Unidos, tirado deles pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos dão, os Estados Unidos tiram. E também eles destruíram não só esse P-3 Orion, mas também essa ilusão da União Soviética, dada a eles pela União Soviética. E isso, eu não sei o que é, mas eles destruíram. Já era. Esses ataques aéreos estão documentados e a qualidade dos vídeos é tão boa, cara. Há uma diferença enorme entre esses vídeos feitos no campo de batalha ucraniano e os feitos por drones dos Estados Unidos, que gravam em 4K ou algo assim. Não estou reclamando. É maravilhoso. Um desses aviões era um C-138 ou Hércules, também fornecido pelos Estados Unidos, então é isso, eles dão e eles tiram. Agora, algumas imagens de satélite do Irã para vocês. Novas imagens de satélite mostram as consequências dos ataques aéreos na instalação da Lagan 2 do complexo militar Barsim, no Irã. Essas fotos de antes e depois têm ótima qualidade, esta é a de antes. Isso quero dizer, estamos falando de 14 de novembro, 6 de março e 11 de março, 3 fotos. A anterior era de 14, agora é de 6 de março. E em 11 de março temos 3 buracos lindos no topo do telhado. Você sabe que o que quer que esteja dentro virou farelo, já era. Outra foto de antes da destruição. Depois da destruição fica tão diferente. Metade dos prédios foi reduzida a pilhas de escombros. Antes da destruição. Depois da destruição. E olha a quantidade desses armazéns, desses prédios. Existe um certo oficial da Força Aérea de Israel ou dos Estados Unidos que olha para essa foto de satélite e marca essas coordenadas, uma por uma, nesses prédios. Tipo, vamos pegar esse, vamos pular esse. E pronto, você tem esse resultado. Você vê que alguns dos prédios não foram atingidos. Acho que ele pensou, só por precaução vou pular um. Vamos deixar isso uma luta mais justa, vamos não destruir tudo. Mas praticamente tudo se foi. E agora vamos assistir a um vídeo. Eu nunca vi um vídeo de tanta qualidade desse sistema de armas específico, Lucas. O sistema de ataque de combate não tripulado de baixo custo. Ou também conhecido como o Shahed americano. Os americanos fizeram engenharia reversa nos drones Shahed e criaram os seus próprios. É muito barato pelos padrões americanos e por qualquer padrão do mundo. Pode ser produzido em massa. E agora os americanos têm o seu próprio Shahed e usaram milhares no Irã. Este é apenas um dos registros mais claros disso.
Veja, se você não soubesse que isso era americano, com certeza diria que é um drone Guerin russo ou um Shahed iraniano. Mas não, este é um drone dos Estados Unidos penetrando em milícias iranianas no Iraque. Sim, no norte do Iraque. Acho ótimo que as Forças Armadas dos Estados Unidos não tenham vergonha de admitir que precisam desses sistemas de armas baratos. Eles precisam de algo produzido em massa, em dezenas de milhares, sem desperdiçar dinheiro público. Fico muito feliz que eles realmente fizeram engenharia reversa e criaram esse sistema de armas e espero que fabriquem dezenas, se não centenas de milhares desses drones, Lucas. Porque qualquer conflito futuro, seja qual for, vai precisar deles. Esta foi uma compilação de alvos atingidos por Israel, Estados Unidos e aliados. Agora, o próximo assunto seria a guerra dos petroleiros, porque desde o último vídeo na quarta-feira, nesses 3 dias, o Irã atacou muitos petroleiros. 18 para ser exato, não apenas petroleiros, mas também navios de carga. 18 navios mercantes civis, grandes petroleiros, grandes navios de carga foram atingidos no Estreito de Hormuz e no Golfo Pérsico. Eles foram atingidos por drones marítimos, drones aéreos e talvez minas. Começamos com a detonação do petroleiro Safeza Vishnu, de propriedade da empresa americana Safeza Group. Na verdade, pertence a uma empresa indiana, mas está sediada nos Estados Unidos, e esses caras que filmaram são da Guarda Revolucionária Iraniana. Eles estão em um barco de ataque rápido. Barco de ataque rápido, barco de ataque veloz. Eles estão muito perto do petroleiro. Olha só, eles estão filmando isso a uns 200 metros de distância e gritando as palavras. Você sabe o que eles estão gritando. Isso é ruim. O fato de que eles podem simplesmente fazer isso e sair impunes, estar a 200 metros de distância, detonar um enorme petroleiro civil e simplesmente voltar. Para eles não custa nada para o mundo, para nós, para os aliados, vamos chamar do que é. Os aliados custa muito dinheiro. Quero dizer, o preço do petróleo vai disparar. Para nós é muito caro. Então precisamos fazer algo sobre esses barcos rápidos, eles não podem fazer isso de novo. O petróleo, quero dizer, a gasolina e o diesel nos postos da Estônia estão muito caros agora por causa da guerra com o Irã. Então sentimos o efeito aqui. Acredito que todos na Europa e América estão sentindo isso e precisa ser resolvido. Mais uma para você. O petroleiro de 50 mil toneladas bandeira de Malta e propriedade grega e o de 74 mil toneladas bandeira das Ilhas Marshall e propriedade americana. Ambos estão em chamas na área de fundeio do Iraque. Suspeita-se que os navios foram atingidos por embarcações de superfície não tripuladas iranianas. Então, drones marítimos, como a Ucrânia tem drones marítimos. Os iranianos também têm drones marítimos e usam isso para fechar o Estreito de Hormuz. Os navios estavam envolvidos em uma transferência de carga entre embarcações quando foram atingidos, e embarcações de resgate estão no local. Estamos falando aqui de 400 mil barris de petróleo e as imagens, claro, são insanas, mostrando tudo isso pegando fogo. Então, estou acostumado a cobrir a guerra e ver nesses 4 anos o petróleo russo queimando na Rússia. Infelizmente, esse é o nosso petróleo, porque está a caminho de países ocidentais, às vezes para a Índia e a China, mas também para países ocidentais e para os mercados mundiais de petróleo. Mesmo indo para a Índia ou China e sendo destruído, isso ainda eleva nosso preço. É nosso dinheiro sendo queimado, não gosto disso. Algo precisa ser feito. A maioria das tripulações de todos esses petroleiros é resgatada, mas, em alguns casos, membros da tripulação nas salas de máquinas ou em partes mais profundas dos navios não conseguiram sair. Por exemplo, aqui estão fotos que os tripulantes tailandeses tiraram de seu navio. Desculpe, não era um petroleiro, é um cargueiro tailandês, Mayuri Nari. Eles foram atacados e agora estão nos barcos de resgate e tiraram selfies com o cargueiro em chamas. Como você pode ver, o buraco no casco é bem grande, e geralmente quando o buraco está bem aqui, eu não diria que foi um drone aéreo. Parece mais um drone marítimo porque o buraco está muito próximo da água. Eu imagino que drones aéreos não atacariam tão baixo no casco. O fato de o Irã estar usando drones marítimos, drones de mar, é realmente ruim porque eles não colocam a vida dos seus combatentes em risco e os drones marítimos carregam muitos explosivos. Eles são rápidos, são realmente difíceis de lidar. Você praticamente não tem um Sea-Whiz, Sea-Ram dos americanos ou qualquer tipo de arma a laser futurista. É bastante difícil neutralizá-los.
Russos costumam usar helicópteros e patrulhar 24 horas por dia em torno da base deles em Novorossiysk, por exemplo. Não é possível fazer isso perto de navios cargueiros ou petroleiros, pois há centenas, tornando difícil lidar com esses drones marítimos. Mesmo navio, fotos de ângulos diferentes. E olha esse buraco. Eu diria que foi feito por um drone marítimo. Talvez você tenha mais informações. Me diga, o que causou isso? Aqui está uma lista e, em um mapa, todos os navios cargueiros e petroleiros atingidos pelo Irã no Estreito de Hormuz e no Golfo Pérsico. Ao todo, são 18 deles, e você pode ver que eles não estão atingindo apenas o Estreito de Hormuz, eles estão atacando tanto fora quanto dentro dele. Como na fronteira marítima do Kuwait e na costa de Omã, eles estão atacando em todos os lugares, até mesmo na Arábia Saudita. Então isso é realmente uma péssima notícia. Se isso continuar, o preço do petróleo vai disparar ainda mais, beneficiando a Rússia. Como eu disse, a longo prazo a Rússia sempre perde quando perde seu império. Perder um império significa perder aliados no cenário mundial, como o Irã. Mas, no curto prazo, eles vão ganhar dezenas de bilhões a mais por mês, porque o petróleo não pode passar pelo Estreito de Hormuz. Muito ruim. 4 desses 18 navios, por exemplo, são indianos, indo para a Índia. Agora, a Índia recebe uma grande parte das exportações mundiais de petróleo. Se não conseguirem o próprio petróleo, terão que comprar de fora, elevando os preços para todos. Só para ilustrar como o mercado de petróleo é super conectado com todo mundo que compra. E falando da Índia, vamos incluir a China também. Cerca de 35% das importações de energia da China passam pelo Estreito de Hormuz. Isso representa cerca de 6 ou 7% do consumo total de energia da China, já que 80% é produzido domesticamente. O Irã representa 12% das importações de petróleo e 2 a 3% do consumo de energia da China. Isso também vai afetar a China. E no interesse deles é reabrir o Estreito de Hormuz o mais rápido possível. Praticamente é do interesse de todos os países. É até do interesse do Irã reabrir, porque isso tira dinheiro de todo mundo. Tira dinheiro do Irã também. Mas como eles foram encurralados, vão usar esse meio de terror. Veja, aqui você pode ver a taxa de dependência dos países em relação ao Estreito de Hormuz para a importação de energia. Os Estados Unidos estão em posição confortável com só 2%. A Europa está em 18%, Índia e China em 50% da energia importada, claro, não do consumo total de energia. Mas você pode ver que essa é uma área extremamente importante. E, infelizmente, o Irã, neste momento, tem controle total de fogo sobre esse ponto estratégico. Agora, para o próximo segmento deste vídeo, eu chamaria de alvos atingidos pelo Irã. Então, o que o Irã atingiu em resposta? Na verdade, eles atingiram vários alvos. Sim, o número de lançamentos de mísseis e drones deles diminuiu, mas os que eles lançam geralmente acertam, porque o Oriente Médio não é como a Ucrânia. Eles não têm capacidade em massa para derrubar drones kamikaze baratos, infelizmente. A Ucrânia está ajudando eles, mas vamos chegar lá. Uma base militar francesa em Erbil, no Iraque, Kurdistão, foi supostamente atingida por vários drones Shahed. E as imagens, é estranho dizer que essa é uma base de um país europeu, é uma base militar francesa. Ela está em chamas por causa de drones Shahed baratos. Precisamos da experiência ucraniana na Europa mais do que gostaríamos de admitir. Espero que os generais deixem o orgulho de lado e comprem isso da Ucrânia o mais rápido possível, porque os ucranianos estão exportando esses drones interceptores. Outro recurso que o Irã atingiu, infelizmente com grande efeito, são os drones Reaper. Drones Reaper Enk 9 dos Estados Unidos. Todo mundo conhece esses drones. Eles eram um dos maiores, mais potentes e mais caros há 20 anos. Agora, infelizmente, eles são grandes alvos porque o mundo mudou. A guerra na Ucrânia mudou a essência dos drones. Eles precisam ser baratos e de produção em massa. Drone Reaper, muito bom, muito preciso, câmera maravilhosa, tempo de voo excelente, mas pode ser abatido com mísseis muito mais baratos, como o Irã está fazendo. O Irã está usando um tipo único de míssil de permanência autoguiado superfície e ar para derrubar drones Reaper dos Estados Unidos. 11 drones Reaper, que custam mais de 330 milhões de dólares, já foram destruídos até agora na guerra com o Irã. Veja só, este é o míssil que o Irã está produzindo.
É algo entre um míssil de defesa aérea, um míssil superfície-ar e uma bomba de pequeno diâmetro lançada do solo, sabe? Aquele tipo de míssil de cruzeiro de permanência pequeno. É como uma mistura desses dois. Ele pode perseguir alvos em movimento. Ele pode agir basicamente como um drone suicida, um drone kamikaze ou um míssil de defesa aérea. E é barato porque é fabricado no Irã. Então, infelizmente, eles têm usado esses para derrubar os drones Reaper, como podemos ver neste vídeo. E, ao todo, cerca de 11 deles foram abatidos. De novo, eu tenho que dizer, algo precisa ser feito. Talvez os drones Reaper possam ser equipados com algum tipo de sistema de guerra eletrônica que torne esses mísseis iranianos ineficazes. Mas, até agora, o Irã tem conseguido fazer isso. Falando sobre como o Irã está enviando esses drones para os países do Oriente Médio, a Ucrânia intensificou seus esforços. Aliás, os Estados Unidos pediram oficialmente e também muitos países do Golfo pediram oficialmente para a Ucrânia enviar suas equipes de drones para esses locais porque eles podem simplesmente chegar. É simples assim, eles chegam com esses drones em caminhões, centenas ou milhares, e começam a lançar Shahids na hora. É exatamente o que estão fazendo. 3 equipes profissionais de drones da Ucrânia chegaram ao Oriente Médio para apoiar os esforços de neutralização dos drones iranianos. Os 3 primeiros países a receber apoio são Arábia Saudita, Catar e Emirados Árabes Unidos, e isso foi confirmado por Zelensky. Esses são os países no mapa que ficam do outro lado do Golfo Pérsico em relação ao Irã, e esses países realmente precisam desse apoio. Esses drones que menciono, já conheço os comentários. Alguns dirão, como a Ucrânia pode exportar esses drones? E por que eles não estão usando esses drones para defender a Ucrânia? Bem, esses drones interceptadores servem para derrubar drones Shahed, para derrubar drones de reconhecimento russos, para derrubar esses drones kamikaze um pouco maiores ou drones de permanência. A Rússia ataca também com mísseis de cruzeiro, mísseis balísticos. A Ucrânia saturou uma grande área com esses drones de defesa na Ucrânia e eles estão produzindo mais do que precisam. Então, eles podem exportá-los. E também, ao exportar para países como os países do Golfo, que têm uma quantidade enorme de petróleo, você quer ser amigo deles. Então agora a Ucrânia tem cartas, muitas cartas, porque eles podem oferecer uma defesa barata e eficaz contra os Shahads. Os americanos também podem oferecer isso, mas por um preço mais alto. Assim, alguns países do Golfo podem ser gratos à Ucrânia e talvez retribuam com favores. Talvez um pouco de petróleo, talvez um pouco de gás, talvez alguns investimentos no setor de defesa. Tudo é possível e, neste momento, é um ótimo resultado para a Ucrânia. E quanto à última perda, não está diretamente ligada ao ataque iraniano, mas é um acidente grave. E isso foi confirmado pelo CENTCOM dos Estados Unidos. Agora está sendo confirmado que a Força Aérea dos Estados Unidos perdeu um de seus KC-135 Stratotankers. Isso mesmo, Stratotankers. Esses aviões têm mais de 50 anos de idade. Eles têm meio século de existência. Ainda funcionam. São maravilhosos. Mas o reabastecimento aéreo é muito perigoso. Um segundo KC-135, que também foi danificado, realizou um pouso de emergência. No início, rumores sugeriram que as 2 aeronaves colidiram no ar durante o reabastecimento. Então vamos ver agora o que está acontecendo, porque temos as informações oficiais. O CENTCOM diz que o incidente ocorreu em espaço aéreo amigo durante a Operação Fúria Épica e que os esforços de resgate continuam em andamento. 2 aeronaves estiveram envolvidas no incidente. Uma das aeronaves caiu no oeste do Iraque e a segunda pousou em segurança. Na verdade, uma realmente caiu. Isso é um acidente. Acontece assim como acontece fogo amigo. As pessoas imediatamente começam a dizer que o Irã derrubou eles com o mesmo míssil do qual eu estava falando. Mas não, foi só um acidente no reabastecimento, algo que ocorre tanto em guerra quanto em paz. Agora vamos falar sobre a Ucrânia. Tenho fotos e vídeos ótimos para mostrar. Antes de continuarmos, vocês sabiam que já fui à Ucrânia 8 vezes? A maioria de vocês já sabe disso, mas temos uma chegada de novas pessoas maravilhosas para assistir a guerra iraniana se desenrolar. Você não sabia? Agora sabe. Vá e leia tudo sobre essa aventura. 8 vezes e tudo está neste livro para você. Escrevi um livro para você e você não tem. Isso está errado. Você deveria ter.
Os links estão na descrição. Acessem e leiam, amigos. 2 dias atrás, 11 de março, fomos para Mariupol. Sim, Mariupol e Sevastopol, que fica na Crimeia ocupada. Essas duas cidades têm uma quantidade enorme de ativos militares russos e alvos nelas. As forças especiais ucranianas perceberam que precisavam agir. Então aqui, primeiro de tudo, perto de Mariupol, eles explodiram um depósito de munição russo, mais especificamente um depósito de munição de mísseis. E eles têm muitos drones para serem enviados para lá e muitos vídeos para nos mostrar, e agora é uma compilação maravilhosa que vamos assistir. Conte os drones. O primeiro direto no telhado, já o segundo, vendo a bola de fogo direto no mesmo telhado, 2 drones. Agora é o terceiro direto no mesmo prédio, 3 drones. O quarto em outro, já é o 5º drone. O 5º mergulha nesse prédio específico. 6º drone, quantos são? Este é um trabalho muito metódico de desmilitarizar essa quantidade. Este é o 6º drone. Encontrou um novo prédio, entra. 7º drone. E você pode ver que toda vez que a explosão acontece, ele recua cerca de 300 metros. Então esses drones avançam com uma diferença de 300 metros, um por um assim, e eles veem a explosão à frente deles e ajustam a mira por causa disso. É uma ótima tática. Esse é o 7º? Acho que é o 7º, sim. 7º drone. 8º drone. Todo mundo ganha um novo prédio. Você ganha um prédio. Este é o 9º drone. E 10º drone, meus amigos. Parece até um leilão aqui. Será que conseguimos 11 drones? 11 drones? Conseguimos 11 drones? E o 11º drone encontrou um alvo, é um sistema de radar em cúpula e pode bater direto nele. 12º drone, mas isso já está em Sebastopol, aliás. O último é uma compilação ou edição. Os 10 primeiros drones estavam em Mariupol, agora estão em Sebastopol. Não se preocupe. Muitos ativos russos foram destruídos e você vai aproveitar sua sexta-feira. Aliás, em Mariupol, quando esses drones atacaram esse depósito de munição, havia muitos caminhões lá dentro. Esses caminhões tentaram fugir. Depois de algumas explosões, eles pensaram, ok, vamos dar o fora daqui. E conseguiram ir, o quê? Uns 8 quilômetros? Durante os ataques, as forças russas evacuaram o equipamento militar para o oeste. Cerca de 30 minutos depois, ataques adicionais de Vants atingiram os veículos que haviam chegado a Mangush, aproximadamente 8 quilômetros a oeste do local do ataque inicial. 5 veículos foram destruídos e há relatos de baixas. E esses são os caminhões que conseguiram escapar, mas não conseguiram. Ah, que triste. Olha só isso. Deixa eu ver isso de novo. Equipamento russo destruído sempre anima minha sexta-feira. Uau, meus amigos. Agora vamos viajar para Krasnodar Krai. Este é o terminal de transbordo de petróleo Tikhoretsk, Dikoritsk, Nofta, em Krasnodar Krai. Este é um importante centro de petróleo e foi atingido. Não funciona mais. Isso é o que chamamos de sanções ucranianas com drones contra as exportações de petróleo russas. Quando o mundo, a União Europeia ou os Estados Unidos não querem sancionar a Rússia o suficiente, então a Ucrânia faz as sanções por conta própria, usando meios físicos com drones. Você não pode exportar petróleo se seus terminais estão pegando fogo. É isso que a Ucrânia está fazendo, incendiando esses terminais. Esse é um grande terminal de exportação pelo Mar Negro. Bem, não mais. Agora ele está dormindo com os peixes. Está alimentando os girassóis. Ele encontrou seu criador. Falando sobre essa presença aérea ucraniana na Rússia, aqui está um exemplo bem internacional. Este é um homem russo em Bryansk filmando mísseis Storm Shadow do Reino Unido. Você viu isso? Voando acima da fábrica eletrônica de Bryansk. Enviado pela Ucrânia, é uma missão internacional. Também enviaram Storm Shadows ao aeroporto de Donetsk há 4 ou 5 dias. Já relatei sobre isso, mas só agora recebemos essa imagem de satélite no vídeo anterior. Este é o aeroporto de Donetsk, também atingido por Storm Shadows. Agora vemos os alvos que foram destruídos ou desmilitarizados. Este terminal principal do aeroporto de Donetsk estava em ruínas nos últimos 10 anos, mas os russos ainda vinham usando as ruínas para transporte de Shahed, transporte de Garan. E esses pequenos galpões aqui também, eles abrigam drones. Então a Ucrânia destruiu alguns deles.
Como pode ver, muitos alvos restaram. Garagem, ou seja, são garagens, provavelmente cheias de drones. Ainda há muito trabalho a fazer. E, finalmente, vou encerrar este vídeo com uma ilustração de como os ucranianos conseguiram realmente virar a maré em Zaporizhia e na frente sul. Eles estão realmente avançando contra os russos, fazendo os russos recuarem. O que está acontecendo? Bem, você já ouviu falar do bombardeio rastejante? Se você não sabe, era uma tática da Primeira Guerra Mundial. Soldados marchavam em ritmo constante pela terra de ninguém, enquanto a artilharia avançava 100 ou 200 metros à frente. E como eles não podiam se comunicar entre si, não havia tecnologia para isso, eles realmente tinham que cronometrar. O tempo da infantaria no relógio tinha que ser exatamente igual ao tempo do relógio da equipe de artilharia. E eles tinham esses sinais de relógio. Em 2 minutos, bombardeio aqui. Em 4 minutos, 100 metros à frente. E os soldados estavam avançando. Isso era um bombardeio rastejante. Era realmente perigoso de fazer. Muito fogo amigo. Bem, o que a Ucrânia está fazendo na frente sul? Deixe-me ler para você. Basicamente, o inimigo usou drones para criar um punho de ataque aéreo. Para simplificar, um ataque aéreo maciço, mas não com bombardeiros pesados, e sim com drones. De 300 a 400 deles simultaneamente. Esse enxame é utilizado a cerca de 20 quilômetros de profundidade em uma linha de frente estreita. É realizada uma espécie de preparação de fogo, após a qual grupos móveis e grupos de consolidação avançam. Atrás deles, equipes de operadores de drones avançam. E todo o processo se repete novamente. Isso é dito pelo blogueiro militar russo Belarusian Silovik sobre como a Ucrânia está concentrando drones à frente das forças de manobra. Essa é uma nova tática que a Ucrânia está usando e está funcionando. Me lembra muito um bombardeio rastejante. Só que é muito mais inteligente e muito menos perigoso para suas próprias tropas. É isso, meus amigos. Gostei muito de fazer este vídeo para vocês e estarei de volta toda segunda, quarta e sexta-feira. Enquanto isso, se você ainda não tem meu livro, não sei por que ainda não tem. Vá lá e compre. Os links estão na descrição abaixo. E até o meu próximo vídeo. Slava Ukraini, tchau.